Colega associado, você está pensando em fazer um mestrado, um doutorado, fazer um congresso fora do país, precisa de inglês? O CIMEP, pensando nisso, foi atrás de um parceiro de alto nível, a Minds. Assista esse nosso podcast e você vai entender como a Minds vai lhe ajudar a realizar esse sonho. Este é o CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui com mais um parceiro do CIMEP, que é a Minds, curso de inglês. Seja bem-vindo, Silvio. Prazer, Rodrigo. Prazer é todo meu. Então, Silvio, vamos falar hoje sobre a Minds, né? Fale para mim, a Minds é uma empresa, tem quantos anos, qual é a função dela, o objetivo dela, enfim. A Minds é uma rede de franquias, né, uma rede nacional de escolas de inglês. Ela foi lançada em 2007, né? Começou lá em Porto Alegre, então completou agora 15 anos, em 2022. E inicialmente era uma ideia de um inglês para adultos, né? Então quando ela foi desenvolvida, foi pensado no que é que levava as pessoas a não conseguir terminar curso de inglês. Geralmente o público adulto tem dificuldade em relação a cursos muito longos, 4, 5, 6 anos, muita gente em sala de aula, né, 15, 20 pessoas, horários fixos, dificuldade de conseguir ali ter uma rotina. Então, pensando nesses gaps, foi feita uma metodologia, um formato que ajudasse o aluno a conseguir começar e ir até o fim. Então a ideia da Minds é ser um curso mais rápido, né, 18 meses, horários flexíveis, né, e principalmente ter uma metodologia mais dinâmica, que a pessoa consiga ter um resultado mais rápido. Entendi. Uma metodologia mais baseada na conversação? Exatamente. É um curso completo, mas ele é focado na conversação. Desde o início o aluno conseguir se comunicar, que é o que todo mundo quer, né? A gente não quer só entender, né, que muito brasileiro ele consegue entender, mas não consegue falar, né? Pronto, a gente sempre escuta isso. Não, eu tenho uma noção, eu consigo entender muita coisa, mas quando chega para falar, aí trava. É o típico brasileiro. Tô na mediana da população. Então, perfeito, Silvio. Então, pode ser até uma pergunta clichê, mas qual a importância do inglês, principalmente para o médico? É bom reforçar isso, né? Há 15 anos atrás, o inglês era um diferencial, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, que eu tenho 15 anos de empresa, eu lembro que o inglês básico intermediário chegava a ser um diferencial no currículo. Hoje em dia é uma ferramenta básica, essencial para todas as áreas. Para o médico, eu diria que ainda mais. Por quê? A medicina é uma área que ela está em constante mudança, evolução, atualização, enfim. Então, a gente hoje sabe que o PubMed, né, o PubMed, ele tem 28 milhões de artigos científicos, né, em inglês. Né? Então, naquilo que os médicos têm para poder buscar de recurso para se atualizar, existe o LALIQ, né, que é português e espanhol, são mais ou menos 800 mil artigos, porém o PubMed, que é o em inglês, são 28 milhões. Então você vê a proporção de conteúdo que tem para os médicos para se atualizar, e isso é constante, né? Então a gente tem aí artigos científicos para se atualizar, a gente tem congressos, simpósios, né, encontros de médicos tanto nacionais como internacionais, que predominantemente o inglês é que manda, e fora oportunidades fora do país, né, que surgem bastante, né? A gente sabe de países que têm uma grande demanda e necessidade nessa área, né, de medicina, e possibilidade de mudança, possibilidade de convites, que precisa do inglês como língua base, né? Entendi. Então, se a pessoa quiser fazer um estágio fora, ou quiser de repente trabalhar fora, se ele não tiver inglês... Não. Acabou-se o sonho. Até mesmo no nosso país, né, na área da medicina, para poder estar acompanhando aquilo que está acontecendo lá fora, né? Precisa, mesmo trabalhando aqui, né, mas se também quiser algo lá fora, aí é exigência básica. Entendi. Então, o Minds é um curso de inglês. Eu gostaria de saber se dentro do Minds existe um treinamento específico para o profissional da saúde, o profissional médico. É uma ótima pergunta. A gente lida com vários gêneros, né? A gente tem alunos que são universitários, a gente tem médicos, a gente tem pessoas de diversas áreas, advogados, engenheiros, empresários. Nós não somos específicos para nenhuma área, né? O que pode parecer uma coisa assim, que não é atrativa, mas na verdade a gente é focado na fluência da língua. Então a gente não ensina o inglês para médicos, não ensina o inglês para uma área específica, mas a gente tem como objetivo a formação do aluno em 18 meses, né, para que ele seja fluente
tendo domínio na leitura, escrita, fala e compreensão em todos os aspectos. Então, não é voltado especificamente para médicos, mas é um curso que dá ao médico, né, ao profissional da área de saúde, toda habilidade para qualquer certificado, por exemplo, que ele queira tirar, entendeu? Então, a gente sabe que, como a gente já comentou, a questão de leitura, escrita é muito importante, mas principalmente a fala, né? Por exemplo, você vai para um congresso e aí você tem a oportunidade lá de fazer um network, fazer, né, uma social, conversar sobre outros assuntos. Você não vai ficar restrito só a assuntos médicos, né, a conhecer termos, mas você vai conseguir interagir com as pessoas. Então, o que pode levar, inclusive, a outras oportunidades, né? Então, a ideia da Minds é dar ao aluno essa capacidade técnica, né, para a área que ele atua, porque vai ser abrangente, mas também o inglês para a vida, para que numa viagem, para que numa outra circunstância ele possa usar o inglês como um todo. Perfeito. E vamos falar então sobre a flexibilidade, que eu achei muito interessante, principalmente para esse corre-corre do médico. Hoje está de plantão na terça, depois vai estar de plantão na quinta, mas a aula em tese seria na quinta, se ele pode mudar. Como é que funciona? Isso mesmo. Quando o aluno se matricula conosco, Rodrigo, ele não tem uma prefixação no contrato do dia e o horário que ele vai estudar. Não existe isso. O que é que existe? Existe uma carga horária a ser cumprida na semana. Então ele começa com uma aula, né, na primeira fase ali, das primeiras semanas de adaptação, onde essa aula ela é baseada na parte gramatical, na formação de frases, conjugação, leitura, escrita, enfim. E a partir da 7ª semana, ele tem 2 aulas na semana. Uma de conversação e uma para gramática. Depois, né, já no nível intermediário, ele passa a ter 3 aulas. Eu estou falando isso por quê? Porque essa variação de quantidade de aulas vai influenciar na semana dele. Vai ter semana que ele vai precisar só marcar um dia, vai ter semana que ele vai precisar marcar 2. Mas se ele não tiver possibilidade nenhuma durante a semana, ele tem o sábado. Então, o médico ele tem a questão dos plantões, né, como você, né, citou, e na Minds ele não fica restrito a fazer sempre aquele turno. Só pode fazer à noite, só pode fazer de manhã, só pode fazer sábado. A cada semana, a cada agendamento de aula, ele pode variar. Como é que funciona esse agendamento, né? Digamos se fosse marcar a aula nessa semana. Você vai entrar em contato com a recepção, vai dizer a aula que você está, eu estou no capítulo 5. E aí você vai dizer o turno que você tem preferência. Eu posso fazer na segunda e terça pela manhã, eu posso fazer na quarta-feira à noite, eu tenho a quinta-feira disponível e a sexta eu tenho à tarde. A recepção vai ver o capítulo 5, nesses turnos e dias que você falou, quais são as opções que tem para você poder agendar. Aí ela vai dizer, olha, a gente tem tal horário, tal dia, você vai ver se encaixa e vai agendar. Se houver algum tipo de imprevisto, que natural, né, todo mundo pode acontecer, você vai desmarcar a aula e remarcar essa mesma aula para outro dia, e não tem nenhum custo por isso. Essa flexibilidade ela é voltada principalmente para que você tenha uma frequência 100%. Porque a gente sabe que se você tem uma frequência 100%, você consegue ver 100% do conteúdo. Não vai ficar atrasado em relação à turma, não vai desanimar porque não está conseguindo acompanhar, né? E vai ter um aproveitamento de 100%, que é o objetivo principal. Vocês funcionam de que horas até que horas? De segunda a sábado a gente funciona. Segunda a sexta, 8 da manhã até 9 da noite, né, até as 21. E no sábado, de 8 da manhã até 5 da tarde. Então tem um horário bem... Exatamente. Não fecha para almoço. Importante porque também no horário do almoço a escola funciona sem interromper. Vocês têm, como é que eu poderia dizer, a questão digital na Minds? Sim. Por exemplo, eu quero fazer uma aula de gramática, eu não quero ir na unidade, mas eu quero fazer de casa. Excelente. A pandemia, né, ela nos fez evoluir em muitos anos, né, essa questão do online. Sempre fomos presenciais, né, mas nós, na pandemia, e até um pouco antes dela, a gente tinha desenvolvido uma plataforma para poder ter algumas aulas na plataforma de forma totalmente online, sem precisar agendar. Né? Eu poderia fazer até de madrugada, porque eram aulas gravadas. Mas hoje em dia a gente tem aulas ao vivo. Então, quando o aluno vai agendar, pode acontecer dele não poder ir na escola, e aí a recepção vai perguntar se ele vai ser presencial ou se ele vai ser online, ou online ao vivo. Né? O professor vai estar da escola, mas o aluno vai estar de casa, né? Ou onde estiver. E aí vai conseguir ter aula de forma remota. Estão lá os alunos, aí tem exatamente. Uma câmera, tela, sistema de som, e tudo para o aluno poder participar por videoconferência. De repente o cara está no congresso em João Pessoa, aí surgiu uma tardezinha que ele pode assistir a aula da Minds, é só... Exatamente.
ligar para lá, pedir para botar ali de João Pessoa e ele assiste a aula aqui em Recife. O interessante é justamente isso, porque esse tipo de flexibilidade fez com que o aluno ele não precise interromper em caso de viagem, por exemplo. A gente, mais uma vez, né, a gente sabe que o importante é o aluno não desistir. Então, para que ele não desista, é necessário ter uma constância, uma frequência de aulas. Mecanismos que facilitem ele. Exatamente. Então, todos esses mecanismos são para que tenha realmente essa condição dele não interromper, mesmo sendo distante, né? A gente tem alunos que viajam semanalmente, às vezes passam 3, 4 dias fora, e não interrompe porque pode estar fazendo no interior aula daqui, entendeu? Então não perde nada. Entendi. Uma outra dúvida, por exemplo, eu me matriculei aqui na Minds em Recife, no Pina, né? Vocês têm uma... Boa Viagem. Boa Viagem na Escola Santos, tem aqui no Madalena também, tem em Piedade. E digamos que eu esteja trabalhando em Casa Forte, na Zona Norte. Eu posso assistir a aula do 5º capítulo em vez de Boa Viagem, porque eu vou demorar a chegar no horário assistir em Casa Forte? É uma pergunta muito boa. Essa flexibilidade em relação a unidades diferentes é possível, tá? Não é possível necessariamente dessa forma, só para você poder entender. Quando o aluno vai agendar a aula, cada escola tem uma quantidade de professores, né, baseado na logística da marcação de aulas dos alunos, né? Então, fazer de forma simultânea, né, eu sou aluno de Boa Viagem, por exemplo, mas estou agora, estou nessa semana mais para o lado das Graças, mais para o lado da Zona Norte, vou agendar no Madalena. Isso não é possível porque tem essa questão do controle da quantidade de alunos, porém é possível transferir em caso de necessidade. Eu comecei em Boa Viagem, mas me mudei para Piedade, me mudei para a Zona Norte, aí vou transferir o curso para lá. Isso é possível, certo? Então, teria que assistir pode ser ao vivo. Isso, pode ser ao vivo. Assim como, em último caso, né, remarcar a aula para outro dia. O que é interessante também, isso não vale só para Recife, isso vale nacional, né? A Minds tem mais de 60 unidades no país e hoje está presente em 23 estados. E é uma rede. Então, o aluno Minds, ele tem essa flexibilidade de poder estudar em trânsito, sem necessariamente fazer essa transferência, certo? Então, quando o aluno viaja, ele pode, com o CPF dele, agendar a aula em outra unidade. Isso é possível, certo? Entendi. Apenas localmente que a gente tem esse controle maior. Se ele estiver na Bahia, por exemplo... Salvador, tem 2 unidades, São Paulo, Manaus, Porto Alegre. Aulas lá. Exatamente. Os capítulos. Tem essa... E aí quando volta a assistir aqui. Sim. Porque é a mesma aula, o mesmo material no Brasil todo. Entendi. Me diz uma coisa, Silvio. Quantas unidades da Minds tem aqui em Recife? Aqui nós temos 3 unidades, né? A gente tem aqui na Madalena, que fica na Real da Torre, ali próximo do Mercado da Madalena. A gente tem em Boa Viagem na Ernesto Paula Santos, pertinho do Shopping Recife. E tem no final da Ayrton Senna, né? Antes ali da Curva do S, né? Como é conhecida. Então em Recife é Madalena, Zona Norte, Ernesto Paula Santos, Zona Sul, e Piedade, que é Jaboatão. Ótimo. E agora vamos falar voltado para o médico associado aqui do CIMEP. Quais são os benefícios que o médico associado do CIMEP tem? Bem, a parceria, ela tem como objetivo principal ser uma ponte, né, entre o médico, né, também o seu dependente, pode ser cônjuge, pode ser filhos, enfim, para ter benefícios para estudar na Minds, né, para ter desconto, para ter condições especiais. Hoje a gente trabalha com formas de investimento. Existe a forma parcelada, que são as mensalidades, uma média de 25%, 30% de desconto na mensalidade, certo? E tem a forma de quitação, que aí chega a ser um desconto até 50%. Ou seja, quando o aluno decide quitar o curso, os 18 meses, ou o curso Kids, né, que são duração de 4 anos, ou o curso Teens, né, que são 2 anos e meio, então ele tem um desconto muito maior, né, 50%, às vezes até um pouco mais de 50%, para poder fazer a quitação do curso completo, né? Sendo mensal, em média 30%, né? Entre 28% e 30% de desconto. Sendo a quitação... Médico associado. Sendo médico associado. Inclusive, como é que a gente